do Senhor Jesus. Amém. Motivo de alegria estar aqui para mais uma vez falar da palavra do nosso Senhor. Quero agradecer a Deus, as minhas pastoras, que sempre nos dão a oportunidade de crescer no nosso ministério. Quero estar, em nome do Senhor Jesus, a paz do Senhor, a igreja no nosso canal, que estejam todos aí para ouvir a palavra do nosso Senhor. Amém? Glória a Deus, aleluias. Louvado e engrandecido é o nome do nosso Senhor Jesus. Aleluias. Peço que os irmãos abram suas Bíblias em Gênesis, do capítulo 9 em diante. A palavra de hoje é aliança. Aleluias. Glória a Deus. Capítulo 9 de Gênesis, do 1º em diante. Amém? Glória a Deus. Aleluia. E a palavra do Senhor, todos acharam? Amém? A palavra do Senhor vai nos falar a aliança de Deus com Noé. Aleluias. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos e disse-lhe: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. E o temor de vós e o pavor de vós virão sobre todo o animal da terra e sobre toda a ave dos céus, tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar, nas vossas mãos são entregues. Tudo quando se move que é vivente será para vosso mantimento. Tudo vos tenho dado como a erva verde. A carne, porém, com sua vida, isto é, com o seu sangue não comereis. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue das vossas vidas, da mão de todo animal o requererei, como também da mão do homem e da mão do irmão de cada um requererei a vida do homem. Quem derramar o sangue do homem pelo homem, o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Mas vós frutificai e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. E falou Deus a Noé e seus filhos com ele, dizendo: eis que estabeleço a minha aliança convosco e com vossa descendência depois de vós, e com toda a alma vivente que convosco está, de aves, de gado e de todo animal da terra convosco, com todos que saíram da arca e também com todo o animal da terra. E eu convosco estabeleço a minha aliança, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: este é o sinal da aliança que ponho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente que está convosco por gerações eternas. O meu arco tenho posto nas nuvens. Este será por sinal da aliança entre mim e a terra. E acontecerá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Então me lembrarei da minha aliança, que está entre mim e vós, e entre toda a alma vivente, de toda a carne, e as águas não se tomarão mais em dilúvio, para destruir toda a carne. E estará o arco nas nuvens, e eu verei, para me lembrar da aliança eterna entre Deus e toda a alma vivente de toda a carne que está sobre a terra. E disse Deus a Noé: este é o sinal da aliança que tenho estabelecido entre mim e entre toda a carne que está sobre a terra. Até aí, igreja. Pai amado, Pai querido, nesta noite, Jesus, não sou eu, mas o Espírito Santo, que vem usar os meus lábios em nome do Senhor Jesus, para falar dessa aliança, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, usa-me, usa meus lábios, Jesus. Pai amado, que a tua igreja venha entender esta mensagem. É o que te pedimos, Senhor, e te agradecemos em nome do nosso Senhor Jesus. Amém? Pode se assentar, igreja. Glória a Deus. Aleluias. Louvado e engrandecido é o nome do nosso Senhor Jesus.
aqui todos nós conhecemos essa passagem, a história de Noé na Bíblia. Né? Noé era um homem justo e agradável aos olhos do nosso Senhor Jesus. E naquele tempo a terra estava em pecado, o mal acontecia. E o Senhor viu em Noé um homem justo e separou ele e sua família para entrar na arca. Ele para construir e entrar, porque ele ia varrer todos os humanos da terra, que estavam todos no pecado. E que o Senhor, naquele tempo, falando com Noé, pediu que ele separasse cada casal de animais viventes daquela terra e colocasse na arca, porque era o que ia sobreviver ao dilúvio. Naquela época o pecado se apossou da terra, os dias eram maus, o homem era mau. Isso não está diferente dos dias de hoje. O pecado está na terra e os dias de hoje também são maus. Porém, Jesus fez uma aliança com Noé, colocou o arco dele nos céus, para que a terra não fosse mais destruída por dilúvio. Então, todas as vezes que vem uma chuva de verão muito forte, o Senhor logo lembra da aliança que ele fez com Noé. E logo o arco vai para o céu. E todos nós contempla a beleza desse arco. E eu digo a vocês que eu vim ter entendimento dessa aliança depois que eu vim para a casa do Senhor. Que a gente nasce, quanto tempo, eu lembro de eu menina vendo, achava a coisa mais linda e nunca imaginei que ali era uma aliança que Deus tinha com a humanidade. Porque foi a aliança que ele fez para que não destruísse mais a terra. Então aqui a palavra do Senhor, já no primeiro versículo vai falar: e abençoou Deus a Noé e seus filhos e disse-lhe: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. E quando passou, foi 40 dias daquele dilúvio. Quando tudo passou daquele dilúvio, Jesus fez com que Noé saísse da arca. E assim ele tirou todo o animal vivente. A terra estava obscura. A terra não tinha, antes desse dilúvio, não tinha tempestade. A terra era plana, muito verde. E quando Noé saiu, ela estava obscura. Estava uma terra destruída. Ia ter que começar tudo de novo. Porém, não ficou nessa aliança. Logo depois, Deus tem outras alianças que ele fez também na palavra do Senhor. Mas ele também teve que destruir mais lugares, teve que destruir mais pessoas devido ao pecado. Porque o pecado se estabeleceu na nossa terra. O pecado veio e impregnou no ser humano. E nada, até hoje, nem o nosso Senhor Jesus, que pagou o preço no Calvário, fez com que acabasse esse pecado. E ele está aí destruindo famílias, destruindo pessoas, né? O pecado está aí às portas. É mais fácil eu viver no pecado do que eu viver a palavra do Senhor. E é assim que funciona nos dias de hoje. E o Senhor fez essa aliança com Noé. E qual a aliança você e eu temos feito com nosso Senhor? Qual a aliança? Será que temos feito uma aliança com Ele para seguir a palavra dEle, para obedecer a palavra dEle? A Escola Bíblica Dominical está falando sobre o reino de Deus. E para nós conseguir a igreja estar nesse reino, nós precisamos fazer uma aliança com nosso Senhor Jesus. Nós precisamos fazer uma aliança com o nosso Senhor Jesus. De buscar a sua palavra, de orar, buscar
buscar Ele. A palavra do Senhor fala: buscar e vos acheis. Se você buscar o Senhor, você vai achar o Senhor. E se você buscar o pecado, você vai achar o pecado. E uma vez que o pecado entra na sua vida, na minha vida, ele é difícil de sair. Então que nós podemos ficar firme, buscar fazer alianças com o nosso Senhor, com nossos pastores, com os nossos líderes, para que a gente venha entender que sem o nosso Senhor Jesus não somos nada. Para que venhamos entender que quem manda na nossa vida é o nosso Senhor Jesus. Ali Noé obedeceu a palavra do Senhor. Tudo que o Senhor pediu, tudo, ele obedeceu. Ele não mudou nada. Ele fez o que o Senhor pediu. E ele foi honrado por ter obedecido a palavra do Senhor. E hoje, nos tempos de hoje, não é diferente, igreja. Se obedecermos a palavra do Senhor, a nossa liderança, nós vamos ver a glória de Deus em nossas vidas. Aleluias. Então, aqui a palavra do Senhor fala que o Senhor disse que Ele ia frutificai e multiplicai-vos. E assim aconteceu. E o temor de vós e o pavor de vós virão sobre todo o animal da terra e sobre toda a ave dos céus, tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar nas nossas mãos são entregues. Naquela época separou todos os animais, casal de animais, colocaram na arca e logo depois saíram. Infelizmente, por causa do pecado, viraram animais ferozes. Hoje, devido ao pecado, a gente não consegue se aproximar de alguns animais. O pecado fez com que essa intimidade que as pessoas naquela época tinham com os bichos acabasse. Tudo por causa do pecado. E nos tempos de hoje, muitas famílias estão sendo destruídas pelo pecado. O pecado entra na nossa casa, ele se aposta dos nossos filhos, ele se aposta dos nossos maridos, ele das nossas esposas, de tios, de netos, da nossa parentela. E quanto sofrimento tem. E o que nos resta? Fazer uma aliança com Deus, buscar a palavra do Senhor, orar para que o Senhor venha quebrar toda a obra de maldição que tem nas nossas casas. Orar para que o Senhor leve para bem longe toda contenda, toda tribulação. Porque hoje é muito difícil a gente criar os nossos filhos. Os tempos mudaram, os tempos são maus. As pessoas hoje não se tem mais o respeito que um dia teve. Eu lembro que essa menininha bem aí, essa senhorinha aí de 10 anos de idade, olhava para a minha cara e dos meus irmãos quando chegava alguém em casa. A gente não se metia no meio. Não era nem doida, que o chicote comia. Era assim que acontecia. O meu pai e minha mãe não permitia a gente meter o bedelho no meio de nada. Tinha que respeitar. Tinha que, de uma forma, a gente tinha que respeitar. Hoje as famílias estão aí destruídas porque os filhos não respeitam mais os pais. Eu já ouvi uma pregação que fala que filhos hoje são hóspede na casa dos pais. E é verdade. Se a gente deixar, eles são hóspede, eles passam um dia deitados, eles não querem lavar o prato que come. E eles acham que nós somos obrigados, pai e mãe, a fazer a vontade deles. É assim que funciona nos dias de hoje. Que os filhos acham que nós, os pais, somos obrigados
a fazer as vontades dele. E o que Noé fez? Noé fez a vontade do Senhor. E no tempo de hoje não é diferente. Nós podemos, na nossa casa, fazer uma aliança com nossos pais. A partir de hoje eu vou obedecer. Feliz do pinto que escuta o cocoricó da galinha velha. Feliz do pinto. Minha mãe falava isso. Feliz do pinto que escuta o cocoricó da galinha velha. A gente deixa de passar por muitas situações difíceis, gente. Se a gente obedecer a palavra do Senhor, se a gente obedecer a nossa liderança, a gente deixa. Verdade. A vida não é Deus. Jesus, ele fala na palavra dele que ele não veio para trazer paz. Ele veio mesmo, foi para ter as contendas, tribulações, e assim acontece. Mas esse mesmo Deus que fala que não veio, que ele veio para trazer as dificuldades, é o mesmo Deus que nos levanta, que nos dá força, que nos mostra o caminho a seguir, que é a palavra do Senhor. E assim Noé fez, obedeceu a palavra do Senhor, montou, construiu aquela arca enorme. Durante 40 dias ela estava pronta. E ele foi, pegou os animais, colocou igual o nosso Senhor Jesus pediu. Ele fez. E assim ele foi honrado. Foi a família dele que sobreviveu. E aquela família ia multiplicar. Aquela família ia multiplicar. E foi multiplicada. Foi os que ficaram salvos, porque ele era justo aos olhos do nosso Senhor Jesus. E quem não quer ser justo aos olhos do nosso Senhor? A gente tem que buscar ser justo aos olhos do nosso Senhor, para que a gente também venha a ser honrado aqui na terra. Tem dias difíceis? Tem dias difíceis, mas eles passam, igreja. Nada é para sempre aqui nessa terra. Toda situação que você passa, ela tem um começo, mas ela tem um fim. Uma hora o Senhor, ele age. Uma hora o Senhor faz acontecer em nossas vidas. Mas para isso temos que aprender a pagar preço. Noé pagou o preço dele. Ele ficou lá naquela arca. Você imagina, nos tempos de hoje, a gente trancado, acho que foi quase um ano, aquele dilúvio todinho, dentro de uma arca, com um monte de bicho. Tinha uma rãzinha lá em casa, eu com medo dela. Cada minha mãe tem um monte de visitante, tem escorpião, tem lacraia. Toda noite vai um diferente. A gente morre de medo. Você imagina Noé numa arca, com um casal de todo tipo de bicho. E o Senhor, ele é tão maravilhoso que ele usou os próprios animais, os pássaros, mandava sair e voltava para saber se já estava, tudo ok, para eles poderem saírem da arca. Então o nosso Senhor Jesus, ele cuida de todos os detalhes. Todos os detalhes. Irmão, eu vou rapidinho aqui sair do protocolo e contar um testemunho rapidinho que aconteceu comigo. Agora a gente retornando para cá. A bateria do carro pifou. Pifou mesmo, não funcionava para nada. A gente parou o carro para almoçar no restaurante. Quando a gente foi ligar o carro, não ligou para nada. E eu fiquei desesperada. Quando eu saí do carro, do outro lado da rua, o homem que eu fui falar era o homem que vendia bateria. Numa cidade, longe daqui, em Roda Velha, na Bahia. Quando eu fui lá, moça, é porque meu carro parou e a gente não sabe, ele é bem a bateria. Porém, quando eu estava dentro do carro que aconteceu, logo o Espírito Santo já foi, é a bateria. E não é porque sou eu a missionária. Não é porque é a pastora. Não, é porque se você obedecer a palavra do Senhor, procurar ser justo, o Senhor te ajuda
na hora da necessidade. Ele te mostra o que você tem que fazer. E o Senhor já foi logo avisando a bateria, e eu fui atravessar a rua, o homem que vende a bateria estava lá, compramos a bateria, o homem colocou a bateria, e o homem já disse até de que cidade ele é. Já fizemos ali aquela amizade, eu já fui falando, não é porque eu sou missionária, o homem falando intimidade, parece que me conhecia, conhecia a Larissa. Isso é coisa de quem? Isso é coisa de Deus, gente. Eu não precisei ficar lá parada, sair e dizer, não. O Senhor disse, ele vai pifar aqui, mas aqui mesmo ele vai ser arrumado. Então você vai pifar aqui, mas você vai ser arrumado aqui. Mas para isso você tem que querer. Para isso você tem que querer. Gente, porque tem horas que é difícil mesmo. Tem horas que as coisas não vai bem. Mas que nessas horas a gente seja um Noé. Seja justo, acredite na palavra do Senhor e obedeça a ela. É o segredo. Obedecer. Obedeça a sua liderança. Primeiro vem o Senhor, abaixo dele vem a nossa liderança. E a gente precisa obedecer a nossa liderança para que tudo se caia bem. Bom, perfeito e agradável aos olhos do Senhor. Que é assim que a nossa vida funciona, para quem acredita, né? Então a palavra do Senhor conta aqui em Gênesis, eu achei muito interessante. Eu sempre quis falar sobre essa aliança, que é a aliança que Deus fez com Noé, a aliança que Deus fez com Abraão. Lá em 2 Reis tem também Josias, também fez essa aliança. Então, aqui sempre está falando em aliança. E essa aliança é um acordo que nós fazemos. A aliança é um acordo que fazemos com uma pessoa sobre algo. E essa aliança nós podemos fazer também com o nosso Senhor Jesus. Não é porque é Noé, Abraão. Não, nós também temos essa oportunidade de fazer uma aliança com o Senhor, obedecer a palavra dele, que ele vai multiplicar a nossa honra aqui na terra. Em nome do Senhor Jesus, igreja, creia que o céu ainda fala. Só você crer. É só você crer. Então é muito importante, quando você vai lendo, estudando a Bíblia, nossas pastoras falou esse ano que a gente tem que comer a Bíblia. Não, mas não é comer, não. É ler, é aprender, é buscar mais, para que uma hora a gente venha estar aqui. Nós estamos aqui para aprender. Para aprender. Então a gente não pode ter medo de subir, que a gente fica nervoso. Todo mundo fica. Quando vai louvar, usando a harpa, a gente fica, mas a gente também aprende. A gente também aprende. E para isso temos que obedecer, ler a palavra do Senhor, né? Fazer o que o Senhor Jesus nos pede todos os dias, buscar Ele. Falar, aprender a falar com o Espírito Santo. O nosso pastor presidente falou uma palavra numa pregação dele, que a gente ora em pensamento 24 horas por dia. E eu faço isso. A gente acha que orar tem que estar de joelho, tem que estar... Não, você pode estar orando em pensamento, falando com o Espírito Santo a todo momento. E você pega... É tão assim interessante que você começa... Todo momento você fala com o Espírito Santo, você fala com Deus, você anda na rua conversando assim, como se tivesse ali do seu ladinho você vendo. E não tem amigo melhor em nossas vidas do que o Espírito Santo de Deus, o nosso Consolador. Foi para isso que o Senhor Jesus deixou ele na terra. Foi para sermos nosso amigo. Então, igreja, aqui quando ele fala que eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência depois de vós.
né? Ele estabeleceu a aliança. E quando ele fala, o meu arco tenho posto nas nuvens, este será por sinal da aliança entre mim e a terra. Olha que coisa, olha esse fenômeno, que nós temos a honra de ver. Quem aqui nunca viu um arco-íris? Todo mundo já viu um. Só que muitos nem sabem o que significa. Eu não sabia. Eu vim aprender aqui na casa do Senhor. Eu não sabia, igreja. Não sabia que o arco-íris era a aliança do Senhor com Noé, para que um dilúvio nunca mais acontecesse na terra. E é tão lindo. Hoje, quando eu vejo, eu fico olhando. E quando a gente entende, sabe da palavra, conhece a história, que a gente olha, a primeira coisa que vem é Deus no nosso pensamento. É Noé, é a história de Noé. Quando olhamos aquele arco-íris, que é cada um mais belo do que o outro, cada um mais lindo que o... Como que se forma um arco-íris, um arco daquele, com cores variadas, em pleno céu. Gente, é Deus. Nenhum ser humano, o homem, a ciência, ninguém consegue. Só Deus. É só Ele que consegue. A palavra do Senhor, ela é eficaz. Ela enche-nos de sabedoria. Tudo que queremos aprender está aqui. Tudo. Interessante que a pastora, nossa pastora Edith falou que fez um propósito com o Lucas de ler a Bíblia, né, no decorrer do ano. E eu logo corri e invejei. Vou invejar, porque eu gosto de invejar, é coisa boa. Corri e fiz o mesmo propósito. Então, hoje a gente estava falando sobre isso. Imite o que é bom na sua vida. Imite. Se você vê que um irmão está fazendo algo que vai encher você da graça do Senhor, da misericórdia, que vai fazer você conhecer esse Deus, imite Ele. Eu corri para ir, vou já fazer a mesma coisa. E comecei lá no Piauí. Eu estava viajando quando ela fez o comentário. Eu fiz a mesma coisa. E assim nós devemos fazer. Imitar o que é bom. Se achegar a quem é do bem. Nós que procuramos viver a palavra do Senhor, que somos cristãos, nós temos que estar do lado de cristãos. Porém, esse cristão tem que ser cristão mesmo, viu, igreja? Cuidado para não confundir, porque o inimigo está aí. Confundindo até dentro das igrejas. Então a gente tem que ser sábio, pedir para o Senhor também sabedoria, para que a gente possa ter discernimento, ter sabedoria e viver o que Deus tem guardado para cada um de nós. Que é a bondade, a paz, né? Temos que aprender como é bom ter paz. Como é maravilhoso você ter paz dentro da sua casa, você viver em paz, sabe? Como é lindo conhecer a palavra do Senhor e obedecer ela. A gente não tem nada a perder, só a ganhar. Nós só ganhamos, né? Nós só ganhamos quando estamos dispostos a trabalhar para o nosso Senhor Jesus. Porque é muito lindo, igreja, muito lindo. E quando a gente vai lendo a palavra do Senhor, que vai conhecendo as histórias, é muito interessante. E essa história do arco-íris é muito linda. Porque vem de um homem justo, aos olhos do Senhor Jesus, vem falar da história de Noé, vem falar da aliança que o Senhor fez com ele. E é a aliança, é uma das alianças mais bonitas que tem. Que ela fica ali, ó, no céu. Para quem quiser ver. Quantos anos no Novo Testamento aconteceu isso. E até hoje a gente tem o privilégio de ver. Olha como Deus é lindo. Ele poderia muito bem ter feito essa aliança naquela época, tirado o arco-íris de lá e pronto. Não.
até nos dias de hoje. A aliança está lá, para quem quiser contemplar ela. Mas para isso, você tem que buscar mais da palavra do Senhor. Você tem que conhecer mais da palavra do nosso Senhor Jesus, né? Como é lindo, igreja. Como é lindo. Geralmente as minhas mensagens são curtas, porque eu estou aqui aprendendo. Eu ainda vou pregar igual a pastora Edith, pastora Valdirene, 1 hora ali. Vai chegar o dia que elas vão dizer assim: meu Deus, hoje é a Lilica. Para, hoje é a Lilica. E essa é a mensagem que eu venho trazer para a igreja. Falar sobre alianças. A aliança que devemos ter na nossa casa, né? A palavra do Senhor fala que é o nosso ministério começa em casa. Que a gente venha fazer alianças com nossas mães, nossos pais, com quem está dentro da nossa casa. Que a gente venha saber obedecer os nossos pais. Hoje é um culto de família. E quão é importante a gente honrar pai e mãe. É bíblico, igreja. É bíblico. Eu não conheço um filho que honra pai e mãe que não é bem-sucedido. Eu não conheço. E às vezes as pessoas falam em boa sucessão, pensam que é dinheiro, que é riqueza. Não, não é. Bem-sucedido no relacionamento com pai e mãe. Graças a Deus e as tacas que eu levei, meu bom relacionamento, minha mãe e minha filha. É bom demais. Amém, igreja?